Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número de J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte fica por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Como sempre, vocês serão companhia de Elias Falaras, o Barbudinha Ligueira na apresentação, comentários da lenda, do mito, Mr. Thiago Cruz, que eu acabei esquecendo de falar que temos o resumão completaço, J1, J2, J3, JFL e tudo mais, né? Pra você ver, tanto tempo sem gravar J-League que esqueci do finalzinho, rapaz. Que é isso, Thiagão? Tudo bem com você, irmão? Salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Voltamos com J-League depois de quase um mês, né? Pausas que a galera está acostumado já. A gente veio de uma maratona sobre Olimpíadas, né? Que fizemos em 4 programas. E agora a gente volta para fazer um resumão, não só da primeira divisão, né? E, claro, dos demais campeonatos, das demais divisões e campeonatos, mas hoje, em especial, a gente vai dar um foco maior nas transações, né, Elias? Nas trocas de times, nos empréstimos aí de meio de ano, que movimentaram bastante, né, os assuntos aí sobre o J-League nas últimas semanas, e a gente conseguiu um compilado aí das principais contratações e quem entrou, quem saiu, para você ficar bem antenado para essa reta intermediária indo para o final, que a J-League vai entrar a partir de agora. É isso aí que geralmente salva algumas equipes do descenso. Tiagão, a gente ficou devendo aí 3 rodadas, né? A 25, a 26 e a 27. Vamos falar da 25 aqui rapidinho. O Kashima meteu 3-0 no Sagan, Verde perdeu para o Hiroshima por 1-0. Frontale 3, Kobe 0, Belmar e Avilso ficaram no 1-1. Alberex e Júbilo 2-2, Kyoto 3, Nagoya 2, Gamba e Tokyo 0-0, Cerezo 0, Matina 0, Marinos 3, Sapporo 2. Lembrando que Urawa e Caixa Rei Sol, o jogo foi adiado, né, nessa 25ª rodada. Tiago, alguma pinceladinha aí? Ou podemos pular para a 26ª já? Que a gente foi na rodada 25 que caiu o segundo técnico da temporada, né? O treinador da equipe do Sagantosu, né? O Kenta Kawai, né? Que já estava na frente da equipe já nas últimas 2 temporadas. Fui até pegar aqui os números, né, do Kenta Kawai, que estava desde o começo da temporada 2022 na frente aí da equipe do Sagantosu. Ele ficou durante 114 jogos, né, como treinador da equipe do Sagan, conseguiu 33 vitórias, 32 empates e 48 derrotas. O seu time conseguiu 156 gols e tomou 180. Né? Então são números até razoáveis, né, Elias? Se você pensar na situação que o Sagan se encontrou nos últimos anos, até que eu imaginava que seriam até números piores, mas aí depois dessa goleada, o Kenta Kawai acabou não conseguindo se manter no cargo. Pro lugar dele veio o Kosuke Kitani, né, que também não é um nome muito conhecido, é um treinador de 45 anos. Ele estava trabalhando recentemente já dentro da equipe do Sagantosu e agora acaba assumindo o seu como treinador e não tem ainda um contrato definido até onde. Né? Então, digamos que aquele contrato de, vamos ver aí como é que fica até o final da temporada, dependendo de como as coisas começarem. Eu imagino que esse contrato deve ser estendido e organizado com um pouco mais de tempo. Só algumas informações sobre, né, esses treinadores. O Kitani, né, que agora é o novo treinador do Sagantosu, ele teve pouquíssimos assim jogos como oficialmente, né? Ele veio como auxiliar técnico, iniciou o seu trabalho como auxiliar técnico pela equipe do Sagantosu, depois ele passou pela equipe de base do Vegalta Sendai, também foi auxiliar técnico lá, aí depois ele voltou para a equipe do Sagantosu e agora faz parte aí da comissão técnica. Como jogador, como vocês já podem imaginar, né, por ele ter começado o Sagantosu, ele encerrou a sua carreira na equipe do Sagan, ainda tentou ali alguns joguinhos pela equipe do Gifu na temporada 2015, mas foi no Sagantosu que ele teve ali números mais interessantes. E eu até puxando a sua carreira rapidamente aqui, Elias, o Kenta Kawai, o Kitani, né, que no caso ele foi base do Omiya, né, durante ali quando ele começou na J-League em 2001,
e depois fez todas as suas carreiras em Omiya, Vegato Sendai, muito tempo no Sagan Tosu, e agora tem a sua chance de ser o treinador principal. Já o Kenta Kawai, né, os números como jogador eu acabei não conseguindo encontrar, mas como treinador, antes de ele ter ficado aí 2 anos na frente do Sagan Tosu, ele veio do Monte de Yamagata, né, que ele trabalhou ali como auxiliar técnico, e antes disso teve ali uma longínqua carreira ali como treinador do Ehime também, de 3 temporadas praticamente, né, 2 temporadas inteiras, né, 2018, metade de 2018, 2019, 2020 e 2021, então quase 4 temporadas, na frente do Ehime, e ele por lá fez 114 jogos como treinador. Então, um treinador que já tem uma rodagem em clubes dessa magnitude de metade de tabela para baixo, e o Sagan Tosu foi até o momento, a sua melhor equipe, e imagino que o Kenta Kawai deva aparecer novamente em uma equipe de segunda ou terceira divisão para ter continuidade no seu trabalho. E para os torcedores do Sagan, agora ficam na torcida aí pro Prata da Casa, Kosu Kitani fazer um bom trabalho e tirar, né, o Sagan Tosu dessa situação de final de tabela. Boa sorte aos 2 treinadores aí em suas novas jornadas. Na rodada 26, galerinha, o Sapporo empatou com a Vispa em 2-2. A partida perdeu em casa pro Belmara, né? Belmara sempre dá umas aprontadas. Olha aí. Hiroshima 2, Cereço 0. Kashiwa e Gamba ficaram no 0-0. Tokyo 0, Frontale 3. Júbilo 2, Kashima 1 ganhando o clássico dos veteranos para dar aquela moralzona pro Júbilo que tá precisando. Nagoya 1, Verde 0, também outro clássico aí dos dinossauros, né, Chegão? Sagan e Ural ficaram no 1-1. Marinos perdeu pro Kobe por 2-1. Marinos desperdiçando mais uma vez a chance de encostar ali na galerinha de cima. E o Birex meteu 2-0 no Kyoto, Thiago. Muito bom. Mais uma rodada com equipes lutando, né, com todas as suas forças. Bastante jogos interessantes nessa rodada 26. O Gamba, por jogar fora de casa, poderia ter conseguido um resultado melhor para dar uma subidinha na tabela, né? Eu achei impressionante essa vitória do Júbilo em cima da equipe do Kashima Antlers, não esperava por essa, né? E esse confronto entre Kobe e Marinos, ele foi muito falado durante a semana, né, que se passou após a rodada 26, porque era um jogo muito importante, né, para o Marinos dar uma subidinha na tabela. Se imaginava que dentro de casa, mesmo contra o Kobe, o Marinos faria uma frente um pouquinho maior, acabou não acontecendo, né, e um jogo bem interessante, que esse, infelizmente, acabei não conseguindo assistir, foi essa vitória do Shonan, né, como o Elias falou, né, o Shonan sempre aprontando, principalmente quando joga fora de casa, né, uma equipe que, quando você acha que não tem como tirar um coelho da cartela, vai lá e consegue um gol, e aconteceu, e o Matida conhece, né, a derrota novamente. A gente não vem vendo essas coisas acontecerem muito, mas o Matida ainda segue líder do campeonato. E agora, finalmente, chegamos, né, Elias, na rodada 27, né, que é essa que mais interessa para todo mundo que está ouvindo o podcast. Maravilha, Tiagão. Vamos fazer as honras com você hoje nessa rodada, para você abrir com o joguinho teu? Vamos inverter os papéis aí? Muito bom. Então, os joguinhos que eu separei para falar, galera, hoje foi um pouquinho fora da curva, né? Já que o Elias sempre pega o jogo no Matida, né? Isso já virou praxe aqui. Eu vou falar do empate entre Kashima Antlers e Ural Reds. Jogo bem interessante, beleza? Bem movimentado, jogo muito físico, né, entre as duas partidas. O Kashima, o começo de jogo um pouquinho melhor na posse de bola, na organização. Imagino que o primeiro tempo o Kashima até merecia esse primeiro gol. Acabou não acontecendo. Foi um jogo que, já falei, muito físico entre as duas partidas, entre as duas equipes. O Kashima tentando travar o meio campo. O Urawa, mesmo tendo menos posse de bola e tendo menos chances de gol no primeiro tempo, foi uma equipe que, quando teve a bola, levou um perigo até um pouquinho excessivo, né? Inclusive, nesse jogo inteiro, teve 3 bolas na trave, né? 2 por parte do Urawa Reds, 1 por parte da equipe do Kashima no segundo tempo. Então, foi um jogo que, esporadicamente, né, entre bastante combate no meio campo, um lance, né, de perigo ali acontecia pelo lado da equipe do Kashima Antlers na primeira etapa, né? Dá para se dizer que a parte defensiva, né, fez ali sua parte, né? E pela equipe do Urawa Reds, tanto o Okubo ali, camisa 21, pelo lado direito, contra o Sekine no lado esquerdo, foram jogadores que mais tentaram levar algum perigo, né, em alguns momentos ali
para a equipe, e o jogo acabou muito se desenrolando nesse embate, né, entre o Kashima mais com a bola, mas o Urawa em alguns momentos que levar um pouco mais o perigo. No segundo tempo o jogo melhorou bastante, né, e aí aconteceu os lances assim mais importantes, começando logo com um gol ali anulado pela equipe do Urawa Reds, né, se não me engano foi o Lince, né, que não apareceu muito no jogo, teve um gol anulado ali, muito bem anulado ainda no começo na metade da partida, e no segundo tempo, quando se imaginava, né, que a equipe do Kashima estaria perdendo um pouco do vigor físico, o jogo começou a se cansar bastante, e ali teve uma hora que teve um gol impedido também, pelo lado da equipe do Kashima Antlers. Esse foi um gol que, mais uma vez, entraria muito na conta do Ima Suzuki, né, que ele que toma a bola do defensor, faz o toque pro Gaku Shibazaki, e o Gaku Shibazaki encontra ali o Nakama mais avançado para fazer a finalização, mas também estava impedido, e o jogo assim acabou desenrolando para um 0x0. No final das contas, esse 0x0 acabou ficando melhor para a equipe do Urawa Reds, que por mais que tenha levado mais perigo, no final do jogo a equipe do Kashima tinha um pouquinho mais de perna, conseguiu ali alguns lances mais interessantes no final do jogo, mas durante toda a primeira metade ali do segundo tempo, a equipe do Urawa estava ainda melhor na partida, estava criando um pouco mais, mas acabou não conseguindo transformar essas chances, né, que eles acabaram criando em gols. No final do jogo, a equipe do Kashima ficou com mais posse de bola, né, teve mais tentativas de fora da área, né, e chutes mais certeiros ali contra o goleiro da equipe do Urawa Reds, que no caso o goleiro dessa partida não foi, né, o Nishikawa, né, foi o Niekawa, que está jogando muito bem, sempre que está tendo oportunidades, e a parte defensiva de ambas as equipes foram os setores que mais brilharam. E pela parte do Kashima, dá para dizer que foi uma das melhores partidas que eu vi do Gaku Shibazaki, viu? Na contenção de bola, criando jogadas, pequenos lampejos daquele Gaku Shibazaki de anos atrás, que conseguiu exatamente de chegar na seleção, mas pequenos lampejos. Realmente o Gaku Shibazaki hoje é um jogador muito longe daquilo que se esperava anos atrás. E pelo lado da equipe do Urawa Reds, apesar do Lince não ter feito uma boa partida, a parte de criação da equipe do Urawa Reds também jogou muito bem, mas claramente dá para dizer para vocês que foi um jogo que aconteceu muito bem dos primeiros minutos até mais ou menos os 35 do primeiro tempo, quando as equipes cansaram, e no segundo tempo foi a mesma coisa. O jogo começou muito bom na segunda etapa, mas quando deu lá 40, 43 do segundo tempo, as duas equipes já estavam bem cansadas, e esse é um desgaste natural da temporada. Por fim, 0x0. Sabe quem que teve uma estreia muito boa nessa rodada? Nosso querido Yuta Nakayama, Thiago. Olha aí, Nakayama, de volta, Elias. De volta ao Japão, né? Ele que a equipe dele acabou sendo rebaixada para League One, né? Lá na Inglaterra, estava jogando segundo ano pelo Huddersfield. Desembarcou em uma contratação aqui impressionou, né, Thiago? Uma das grandes contratações da temporada aí, do meio da temporada, que impressionou o mercado japonês. Ele que desembarcou e já fazendo gol, né? Na sua estreia aí, precisou de apenas 4 minutos aí para mostrar porque veio a serviço, né? Fazendo o golzinho aí da abertura da goleada de 4x0 do Matidas Helve aí nessa rodada, né, Thiagão? Para cima do Júbilo Iwata. Lembrando que o Eric fez o golzinho no primeiro tempo também. O Kazuki Fujimoto ainda no primeiro tempo já fez 3x0. E para variar de pênalti, o Shota Fujio aí fazendo o terceiro, né? A equipe do Matida que deu duas, como é que fala assim? Pegou 2 coelhos numa cajadada só, né, Tiagão? Contratou não só o Yuta Nakayama, mas também como o Yuki Soma, né? Que veio aí numa baita, numa transferência, que também aí é um grande nome. E são aí as grandes sensações da equipe do Matida para esse segundo turno, né? Começando bem, mais uma goleada, fazendo saldinho importante aí de gols, né? Agora a equipe do Matida está com mais 21, tudo bem que a segunda colocada no momento é o Hiroshima com mais 22, mas o time tem 53 pontos e para 49 do Hiroshima, né? Lembrando que o Matida, por um milagre da vida, chegou a ficar 3 rodadas sem vitória, né? Uma coisa que não havia acontecido ainda aí na J1, foi apenas um empate e 2 derrotas, né? Apenas um empatezinho aí nessas rodadas, mas voltou a vencer bem, convencendo com goleada e com a estreia de jogador novo aí com estilo, né? Lembrando que
É mais uma estrela aí da seleção japonesa voltando à terrinha, né? Não, isso é muito importante. A gente vai falar muito sobre isso talvez no final do ano, né? No final das contas, ver quais foram as equipes que melhor foram ao mercado. Mas essa contratação do Matida é uma contratação que com certeza ninguém esperava, foi muito fora da curva, né? Pode ser que o Matida, por causa, claro, né, dessa possibilidade que cada rodada se torna cada vez mais real, né, de conquistar um título inédito, né, no seu primeiro campeonato como equipe da elite do futebol japonês. E isso, claro, né, dá muito repertório de empresas tentarem ajudar, né, tem todo um trabalho de mercado para conseguir uma grana a mais e conseguir essas contratações, né? Então, Nakaya é uma baita de uma contratação, acho que tem tudo para dar certo. O Matida passa muitas equipes na questão de talvez ter feito contratações mais pontuais para os setores que mais precisam, né? E conseguir esse campeonato. E foram as contratações do. Por mais que muita gente vai falar assim, mas o Matida, né? Pode ser que no final das contas não tenha fôlego suficiente para conseguir se manter assim, mas com certeza é a equipe que conseguiu dar um grande pulo no gato e passar na frente de várias equipes, que eu tenho certeza absoluta que outras equipes japonesas também foram atrás do Nakayama, né? Então, eles conseguirem esse jogador, acho que foi de devera importância. Assim como também acho que a vinda do Yuki Soma também para a equipe do Matida Zeva pode ser um jogador de velocidade que pode melhorar um setor ali, né? Que a equipe do Matida precisa ter umas outras opções. Então acho que o Yuki Soma, que é da equipe do Nagoya Grampus, que era da equipe do Nagoya Grampus, né? Então acho que são contratações que o Matida fez que podem fazer toda a diferença, viu, Elias? Uhum. Maravilha. Pelo menos o Nakayama aí já está fazendo. Vou aproveitar e pegar o gancho aqui e falar de outro joguinho, Thiagão. Você falou do Nagoya. Nagoya que perdeu em casa dessa vez para a equipe do Sanfrecce de Hiroshima, né? Gols apenas na etapa final com o Araki, que vem fazendo uma temporada incrível pela equipe do Hiroshima, abriu o placar. O Kato fazendo o segundo, né? Para a equipe roxinha. E o nosso querido Junker, né? Que foi uma das sensações do Ural aí, temporadas passadas, diminuindo pro Nagoya. O Nagoya que continua naquele dramalhão, né, Tiagão? No meio de tabela, flertandinho ali com a zona de rebaixamento, até chegou a estar ali um pouco mais acima da tabela, mas despencou, né? O Nagoya que, no meu ver, e no teu ver também, como a gente havia comentado, tá decepcionando essa temporada, porque a gente havia falado que pelo menos seria uma equipe ali que brigaria por uma série ou pelo menos ficar ali no top 6, né? Mas essa 14ª colocação aí é decepcionante, é triste, é ruim, até pelo que foi investido nessa temporada para o time, né? Trazendo aí bons jogadores, trazendo o medalhão Patrick, também um jogador importantíssimo na história da J-League, né? Então tá desapontando muito ainda, né? Já o Hiroshima tá na dele, segunda colocação, impressionando todo mundo, jogando aquele futebolzinho regular, né, Tiagão? O Hiroshima nunca foi uma equipe de encher os olhos, né? Nossa, como eles jogam bola, meu Deus, eles são os dribladores da vida, jogam bonito. Não, mas é um futebol competente, eles jogam certinho, jogam para vencer. Quando precisa defender, eles vão lá e defendem mesmo. Quando precisa bater, eles vão lá e batem mesmo, né? Um futebol aí redondinho e eficiente, né? Não à toa conseguiu os títulos que conseguiu aí de 2010 para frente e na maioria dos campeonatos, na maioria das temporadas da G-League, né, Tiagão? É uma equipe que está sempre lutando na parte de cima da tabela, tem uma regularidade incrível na do Hiroshima e essa temporada tem um fator a mais, que é um maravilhoso estádio novo, né, da equipe. Fica bem no centro da cidade, então os jogos estão ficando lotados porque o povo está podendo chegar com mais facilidade. Sabe que o Big Art antigo era bem longinho, né? Não era tão central assim. E agora não tem desculpa, o pessoal tá acompanhando e tá lotando os jogos da equipe do Hiroshima. O que, claro, né? Sempre é um fator a mais aí para a equipe estar tão bem essa temporada, né? E é um time também, quando precisa vencer fora de casa,
vai lá e vence. É um time que adora bater esses cachorros mortos, né, Tiagão? Que não tão instáveis no campeonato, que é o caso do Nagoya. Beliscou essa vitória incrível aí fora de casa e continua na luta do título, Tiagão. Exatamente. E o San Francisco time já tem um título na temporada, viu, Elias? Que é que atualmente, de acordo com os sites, tem o jogador mais valioso do momento dentro da J-League, né? Que é o Kawabe, né? Raul Kawabe, que veio para a equipe, né? Ele que estava no Standard Liège. E agora, com essa contratação, a equipe do San Francisco tem, no momento, o jogador mais valioso, né? Segundo o Transfermarkt, o passe, né, do Kawabe passa aí os 5 milhões de euros ali. Então, uma grana equivalente. Eu acho que são 5 milhões, exatamente. 5 milhões é o valor do Kawabe segundo o Transfermarkt. Então, no momento, o Hiroshima tem o jogador mais valioso. E só para vocês ficarem na curiosidade, segundo, né, o próprio Transfermarkt, os 5 jogadores mais valiosos no momento dentro da J-League é o Kawabe do San Francisco Hiroshima, o Gustafsson, né, da equipe do Real Reds, o Eriksson, da equipe do Frontale, o Elton, da equipe do Kashima, do Gamba Osaka, e o Vitor Bueno, da equipe do Cereço Osaka. Esses são os 5 primeiros em valores de mercado. Então não quer dizer que as equipes pagaram, né, esses valores, mas é mais ou menos ali um valor estipulado pelo mercado internacional em euro. Pessoal granudo. Exatamente. Elias, o jogo que eu vou falar para você para finalizar aqui os meus joguinhos de hoje, vou falar um pouquinho de um time um pouquinho fora da curva, e só uma informação que eu não posso deixar de lembrar, essa arrancada do San Francisco time que você puxou, já são 5 vitórias consecutivas, né? A última derrota que o Hiroshima teve dentro da J-League foi lá e várias rodadas atrás para a equipe do Vissel Kobe, de lá para cá dentro da J-League, são 5 vitórias consecutivas, então essa arrancada tem muitos pontos seguidos, e o que é uma marca da equipe do San Francisco Hiroshima, sempre que deu essas grandes arrancadas foi com muitas vitórias consecutivas, então isso faz muita diferença. Para finalizar minha participação hoje dentro da J1, vou falar de 2 times que faz tempo que eu não falo bastante, né? E uma delas gosto muito, né? Que é a equipe do Vissel Fukuoka, mas dessa vez eu vou falar da vitória do Albirex Niigata jogando fora de casa contra a equipe do Vissel Fukuoka, 1-0, um jogo onde a equipe do Albirex Niigata foi superior o tempo todo, a equipe do Vissel Fukuoka muito perdida na marcação, teve muitas dificuldades em marcar ali os pontas da equipe do Albirex na primeira etapa, logo nos primeiros momentos, nos primeiros minutos do primeiro tempo, o Albirex já conseguiu ali uma retomada de bola, um lançamento que deu nas costas da zaga, uma finalização que se não fosse o Murakami tinha sido gol logo de cara, ele teve que trabalhar em 2 momentos. Teve mais um lance ainda no primeiro tempo que o Murakami teve que trabalhar muito ali para defender a bola. Então, assim, foi um jogo onde a defesa do Albirex, né, ficou praticamente observando o jogo, enquanto o ataque fazia muita pressão em cima da equipe do Vissel Fukuoka. E quando a Vispa conseguiu uma boa chance, principalmente ali com o Wellington, ali na frente do camisa 17, a marcação em cima dele estava muito bem feita. A zaga do Albirex fez um jogo grandíssimo, muito positivo. Enquanto isso, o Wellington era meio que estrela solitária, né, num ataque, numa organização ofensiva muito empobrecida da equipe da Vissel Fukuoka, que basicamente sofreu o jogo todo e acabou ali tomando o gol ali mais ou menos na casa dos 49 minutos, né? O Taniguchi recebe a bola e vai avançando em cima dos marcadores, faz a finta em cima de 2, faz a finalização. O único lance que o Murakami, nem vou dizer que falhou, mas que poderia ter chegado um pouquinho mais perto da bola, acabou não conseguindo encontrar nada, e com esse resultado de 1-0, o Albirex acabou saindo como equipe que jogou fora de casa, com uma vitória muito importante no Albirex, que eu estava vendo aqui, não tem muitas vitórias, né, jogando dentro de casa, então foi muito jogando fora de casa, foi muito ovacionado, né, pela torcida nas redes sociais, porque volta para casa com 3 pontos, foi até o título dentro do site da J-League Internacional no YouTube, porque realmente o Albirex não vem sendo, né, um visitante com muitas vitórias, então conseguiu esses pontos que fazem
vai fazer provavelmente muita diferença. O Brest com essa vitória conseguiu chegar à pontuação de 35, né? Muito próximo daquela pontuação que o Elias fala aqui muito, né? Que é aquela pontuaçãozinha de fugir da zona de rebaixamento. E com esses mesmos 35, hoje o Obrex é o 11º colocado. E o Avispinha, que já não sabe que é vitória há muito tempo, né? Já tá dando uma despencadinha na tabela, ainda é o 9º, mas se continua assim, tem tudo para cair algumas posições nas próximas rodadas. Maravilha, Tiagão. Deixa eu passar aqui pra galerinha os resultados que faltaram, né? O Verde e o UFC Tokyo ficaram de 0-0 no Grande Clássico de Tóquio, né? Com mando de campo da equipe do UFC Tokyo. O Frontale perdeu em casa do Marinos por 3-1. Belmari perdeu em casa pro Reysol por 2-1. A equipe do Cereço perdeu em casa pro Kyoto por 5-3. Viseu Kobe e Gama ficaram 2-2. E o Consadole Sapporo meteu 5-3 para cima do Sagan. Classificação no momento: Matina Zélvia, líder, 53 pontinhos em 27 rodadas. Em segundo, Hiroshima, 49 pontinhos, times que estarão na série. Nesse momento, na terceira colocação, o Kashima Antlers, se não fosse vacilão, poderia estar bem mais acima. 48 pontos, segue ali na famosa ACL2. Caindo no momento, usando o rebaixamento, o 18º Júbilo Alta 28, Sagatosso em 19º 24, e na lanterninha ainda Consadole Sapporo, apenas 19 pontinhos. Está cada vez mais difícil aí a equipe do Consadole Sapporo de conseguir esse milagre de não cair, lembrando que faltam aí 11 rodadas agora, né, para acabar o campeonato. Bem difícil da equipe se livrar do descenso, né? O artilheiro no momento é o Léo Ceará, com 17 golzinhos. Tiagão, antes da gente ir para J2, quero entrar num papo importante aqui com você sobre o que mudou nas equipes para esse segundo turno, né? Esse turno final aí da J-League, na questão de transferências, Tiagão. Quem veio, quem saiu, o que aconteceu e o que esperar aí das equipes, né? Lembrando que todo mundo aí se reforçou. Teve time aí que contratou 3, mas um monte de gente foi embora. Teve time que contratou uma galera e dispensou pouco, né? Mas o mercado aí foi bem movimentado, hein? Exatamente. E, inclusive, né, eu tava até vendo agora aqui, o próprio Hokkaido Sapporo, né, que hoje é o último colocado, é uma das equipes que mais foi ao mercado, né? Trouxe um batalhão de gente, né? Ou seja, né, apesar da situação muito difícil, né, como o último colocado com 19 pontos, o Sapporo não jogou a toalha ainda, né, Liz? Então, essas contratações vieram, né, como de forma emergencial para tirar o Sapporo dessa condição. Inclusive, não só o Sapporo, como todas as equipes que estão debaixo da tabela, quase todo mundo foi ao mercado, nem que seja por empréstimo, né? Então teve uma movimentação muito grande aí. O Sapporo que foi o time que teve mais contratações alternativas nessa janela, né? Pra vocês terem uma ideia, trouxeram o Amadou Bakayoko ali do Forest Green da Inglaterra, né? Jogador africano. Repatriou o Osaki, que estava lá jogando nos Emirados. Trouxe o sul-coreano Kim Park, que veio do Suwon. O Haruto Shirai do Ryukyu. Aí, mais contratações alternativas, né, Chegam? Trouxe o Francis, da equipe do Marítimo de Portugal. Trouxe o Jordi Sanches do Lodz, da Polônia. O King Lord Safo, jogador de Gana, do Praense, né? Aí, contratações japonesas, né? Trouxe o Taika Nakashima do Fujieda, né? Que estava emprestado, foi chamado de volta para a equipe. E quem voltou de empréstimo também, que foi no começo do ano, foi o Kaneko, né, Tiagão? Que estava lá na Croácia, lá no Dinamo de Zagreb. Lembro que a gente havia comentado sobre ele ali, teria ido nessa aventura europeia, mas não deu certo, tá aí de volta, né? E, falando nisso, Tiagão, quem foi embora foi o Shigomori, que foi pro Giravans, o Shotanishi no Kamatamaré, o Nakashima, que foi pro Mito, o Okada, que foi pro Kumamoto, mas a estadia do Kaneko não durou muito. Foi pra Bélgica, cara, foi pro Kortrijk emprestado novamente. Eita, Kaneko, hein, bicho indeciso. Pelo jeito o Kaneko vai rodar e vai acabar voltando pro Japão, viu? Não sei, viu? Os números dele no Dynamo não foi nada animador.
a Bélgica vem sendo aí o novo local do japonês, a gente tá falando isso há bastante tempo. Até que ele, sinceramente, achava que se ele tivesse ficado no Sapporo pelo menos mais no final do ano, acho que não seria de ruim para o Sapporo, mas para ele, obviamente, não é tão interessante. Do Sapporo, eu tô muito curioso por essa dupla, né, de jogadores de Gana, né, um ponto esquerda e um segundo atacante, né, no caso o Kan, ele é um ponto esquerda e o Safo é um segundo atacante. Os dois estavam jogando no futebol português, né, um no Marítimo e o outro no Paranaense. Então, assim, interessante, viu? Eu tô muito curioso por saber aí dessas contratações, o que vai acontecer. Até mesmo o Bakayoko, ele é de Serra Leoa, né? Mas tem nacionalidade inglesa, passagem por equipes pequenas do futebol inglês. Interessante, viu? São contratações bem interessantes e estou muito curioso para saber se vão funcionar, porque o Sapporo precisa de pontos e isso precisa para ontem. Precisa mesmo. No Kashima Antlers teve uma boa contratação, né? O Kashima trouxe o Thales Brenner, que estava lá na Ucrânia, né? No que eu vi, inclusive, eu vi pelo Instagram todo o desenrolo, né? O Zico aí estava bem empolgado com a vinda do brasileiro. Repatriou o Kento Missal, que estava no Oi Leuven lá da Bélgica, né, Tiago? Gostei, mas é mais um japonês que não deu certo, pelo jeito, né? E também trouxe o Tagawa, que estava lá no Hertz, né? O Tiagão ficou triste aí com essa vinda do Poxa. Tagawa. Tava empolgadaço com o Tagawa lá na Escócia. Já voltou. Já voltou, uma pena, né? Jogadores importantes que a equipe perdeu o Sano, que realmente o Sano conseguiu fechar com mais 0,5, né? Depois toda aquela polêmica, ele foi inocentado nas acusações, né? E pôde continuar aí a sua transferência para o futebol europeu. Vendeu o Shomadoi, que não estava sendo muito utilizado para o Montedio, e as outras perdas aí não foram muito importantes, né? O Kakita, que foi para o Rei Sol, e o Matsumura, que foi para o Verde, né? Mas já que não deu certo na Escócia, que dê certo aí, né? Uma boa dupla de avançados, né? O Brenner e o Tagawa, que podem acrescentar aí muito, né, na parte ofensiva do Kashima. Pois é, não concordo. O Kashima, ele já não é de hoje que ele faz algumas contratações mais pontuais, né? O Kashima já não tem mais aquele monte de contratação em cima do outro e tudo mais, e elenco muito inflado. O Kashima vem trabalhando realmente nesses elencos um pouco mais enxutos, tem o lado bom e o lado negativo, mas as três contratações foram interessantes, né? Então acho que são jogadores que vêm para... Eu só não sei como que vai ser o Tagawa, né? Porque para mim o Suzuki ele é incontestável, né? dentro desse ataque da equipe do Kashima Antlers. Mas dá para se imaginar que dá para fazer alguma coisinha ali, mas com certeza Kento Missal e o Brenner vêm para tentar ser titulares, apesar que agora que o Missal tá, o Shibazaki fez um bom jogo nesse último final de semana, vamos ver como é que vai ser essa briga aí por titularidade. Dos que saíram ali, sinceramente, a única coisa que eu tava pensando é que depois de tantos anos, né, como um jogadores mais, talvez não um dos mais importantes, mas um cara que tinha muita cara do elenco, que é o Shumadoi, acabar saindo com 32 anos para a equipe do Monte de Yamagata, né, saiu um pouquinho pela porta dos fundos, talvez assim, né, imaginava que talvez o Shumadoi teria pelo menos um pouco mais de louros, né, pela equipe do Kashima, mas no final das contas acabou não acontecendo. Já na equipe do Grau, eu trouxe aí bons nomes, como a gente havia citado no programa anterior, já havia fechado com o Xion Roma, né, que estava lá no Clube Bruges, um grande nome aí. Trouxe também o Naganuma lá do Sagatoso, né, que estava fazendo uma boa temporada. O Rionita, que estava lá na Áustria, né, jogando no Poiten da Áustria. Trouxe o Davi Carlson, né, que estava lá no Ares da Grécia. E o Takahiro Akimoto, que voltou empréstimo, né? Voltou de empréstimo e já foi emprestado de novo, né? Ele voltou, renovou o contrato e voltou lá para a Bélgica. Como a gente havia dito no programa anterior, o Atsuki Ito realmente foi vendido para o Gent da Bélgica, né? Foi confirmado aí. E já tinha saído os Vikings, né? O Carlson, que foi jogar lá na Suécia de volta. E o Alexander Scholz, aquela vez a gente havia comentado que estava sem clube, né? Ele foi dispensado porque acabou o contrato, mas assinou com a Waka do Qatar agora, né? Então ele já está empregado novamente. E o Hiroki Sakai, que foi para o Auckland FC, como a gente havia dito anteriormente também.
Pois é, esse no caso do Carlson, né? Ele voltou de empréstimo e já foi embora já, né? Então ele realmente estava como carta fora do baralho, né? Essa saída do Hiroki Sakai ainda tá difícil de engolir um pouquinho, sinceramente admito, apesar que com 34 anos o Hiroki Sakai já É tava uma sofrendo um graninha. pouquinho, né? Mas foi fazer uma graninha ali e vai jogar pelo menos mais uma ou duas temporadas lá no futebol australiano. Uhum. No Rei Sol vieram o Kohei Tezuka do Sagantoso, né? E o Uhum. Yuki Kakita do Kashima. Dispensados, fiquei triste que o Yuki Muto saiu, né? Foi para a equipe do Uhum. Sagamihara. Vai É, sofrer o... lá. Vai, coitado. O Takamine foi mesmo pro Kortrijk da Bélgica, né? Bélgica que vem sendo um celeiro aí de contratações. O japonês, Thiagão Pira, né? Mais um campeonato para ele acompanhar mais com afinco aí pro famoso Centro Den dele, né? Ter mais rivais japoneses. E o Ota Yamamoto, que foi emprestado para a equipe do Totig. Não teve aí muito impactos, né? Só nas queridas Takamine do futebol europeu. Só uma coisa que eu tenho um pouco de dúvida sobre essas contratações, isso vale para todas que estão indo para o futebol da Bélgica, Elias, essa questão de contratação, porque pelo valor de mercado, esses jogadores deveriam dar um bom dinheiro para as equipes japonesas, mas pela quantidade de jogadores que está saindo, eu tenho quase certeza, mas assim, voz da minha cabeça, que esses jogadores estão saindo meio que aquele famoso troquinho de pinga, viu? Então, eu acho que ainda não estamos, né, vendo as equipes japonesas conseguirem segurar os jogadores por uma quantia pelo menos considerável. Então eu tô achando que até o próprio Takamine acabou saindo por um valor. Ele tinha um valor no mercado mais ou menos na casa dos 700 mil euros, mas eu acho muito difícil ele ter saído por algo muito parecido. Bem provável que tenha saído por uma quantidade bem baixa. E uma coisa que já falo para vocês, a maioria dessas contratações a gente não tem acesso aos valores pagos, tá? A maioria desses jogadores, por exemplo, esses que estão indo para as equipes belgas, a maioria não tem os valores divulgados. Então, infelizmente, a gente vai ficar devendo essa informação se pelo menos os caixas das equipes japonesas estão ficando um pouquinho mais gordos ou se os jogadores estão sendo realmente por pressão, né, e simplesmente porque são equipes europeias que vêm com a grana e levam por qualquer bagatela, já que ninguém consegue segurar ninguém. Uhum. Deve ser à toa que eu fiquei feliz porque eu tinha visto que o Gal tinha voltado no empréstimo, mas eles renovaram o empréstimo, ele voltou para o Centruide, né? Continua lá na Uhum. Bélgica. Mas o FC Toco foi esperto e contratou aí de empréstimo o Everton Galdino, né? Que estava lá no Grêmio, um bom jogador aí que vai ajudar. Ele que joga mais pelos lados, né? Ele é um ponta, Sim. ele é um bom jogador. Trouxe aí o Keita Endo também, que estava lá no União Berlim, né? Veio de graça. Um bom Belíssima reforço. contratação, hein? Uhum. Belíssima contratação. Espero que renda, né? Seja aí Uhum. muito bom para a equipe do Toco. Outro jogador aí que veio foi o Naoki Kumata, né? Jogador novinho que estava lá na equipe B do Genk da Bélgica. Trouxe o Nishido do Kagoshima United. E de saída, não teve, assim, saídas muito impactantes, tirando Matsuki, que foi pro Southampton, né, Tiagão? E o Gal Uhum. aí, que renovou seu empréstimo. O Hum, Hatchman só empréstimo, só jogadores que, né, faziam só parte do elenco, né? Talvez eu tenha um pouquinho mais ali de afinto pelo Yutarai, né, que foi jogar no Qatar Toyama ali, o meia-direita, né, no Kikumata, o centroavante tem pouquíssima chance de 20 anos, mas provavelmente toda essa galera volta o ano que vem aí, ou acabam indo para outras equipes. Quem se deu bem com essas possíveis, esse possível empréstimo foi a própria equipe do Sagantosu, né, que pegou dois jogadores ali, pegou o Tsubasa Terayama, né, o meio-campista, e o ponto esquerdo, né, o Jajá Silva, brasileiro Jajá Silva, de 25 anos, os dois por empréstimo para a equipe do Sagan. Maravilha. No verde, apenas uma vinda, né? O Yuta Matsumura aí, do Kashima Antlers emprestado. De saída, uma galera, né? Foram jogar tudo aí na J2, jogadores emprestados para a J2, principalmente para o Blobits. Nenhuma perda aí muito significativa, né? Como eu havia dito anteriormente. Exatamente, a equipe do Verde mostra também pra gente que também não tem muita bala na agulha, né? Então é o elenco que tem, né? Trouxe um jogador a mais para compor o meio-campo, ainda mais o Matsumura que pode fazer, acho que mais uma função, talvez ele pode até jogar um pouco de meia central, além de meia direita.
E é isso, o Verde vai com tudo, já tá bem encaminhado. Dá pra dizer que o Verde tá bem encaminhado, essa permanência dele, Elias? Ah, Dá pra dizer que, né, tá mais dentro do que fora já, com 35 pontos, né? sim. Então eu acho que o Verde até busca ver como que termina 24 para pensar em 25 e aí talvez, porque obviamente vai precisar, mas eu acho que o Verde, como teve um começo de uma meia temporada melhor do que muita gente imaginava, então eu acho que são só mais uma peça de reposição no meio campo e mantém o barco para conseguir a pontuação mínima para se manter na J1 para 25. Matias Elver, nós já havíamos comentado do Yuta Nakayama, do Yuki Soma, né, que foram grandes nomes aí. Já havia dito anteriormente no programa passado da vinda do menino Sugioka, né, também o Shonan Belmari. Trouxe o Shirasaki aí do Shimizu e o Yoshiaki Arai do Oita, né. Quem saiu uma galera, pessoal, a maioria emprestado aí para J2, né, para compor elenco aí das equipes da J2. E o único que foi jogar J1 foi o Teobai Yamaguchi, né, o goleiro lá. E o Yu Hirakawa, que acabou acertando com o Bristol City, né, Tiagão? O Hirakawa, que era um dos destaques aí da equipe nesse primeiro turno. Mas também foi jogar na Inglaterra, né? Foi jogar a segundona ali da Inglaterra para fazer o seu nome no futebol europeu. Quem sabe se ele fazer, se o Yu conseguir fazer um bom começo de temporada pelo Bristol lá, pode até ser que ele nem volte, né? Talvez eu acho que sejam esse o plano. E eu achei muito interessante, né? Não tinha me fugido dos meus olhos que o Luiz Tebaldi Yamaguchi obviamente não é essa a pronúncia, com certeza não é. Ele tem a dupla nacionalidade, né? Ele é japonês e francês, né? E mais um goleiro aí tentando o quase o impossível, né? Que é descobrir quem que vai ser o próximo titular absoluto da equipe do Frontale, né? Que tá sempre nessa briga de quem sai, de troca de gol, pensar quem que vai ser o goleiro, mas é mais um jogador aí que vai tentar a sorte lá no Frontale. Boa sorte para ele. Come croissant com wasabi, né? Exatamente. Até porque, Elias, né, o Kami Fukumoto não vai conseguir, né, ficar durante muito tempo essas idas e vindas, Oh, né. se eu te falar que o Kami Fukumoto saiu do Frontality. Saiu do Frontale? Ah, então já acabou. Então agora eu quero ver essa batalha. Então foi pra onde o Kami Fukumoto? É um time mais confuso pra goleiro aí. Nossa. Shonan Belmar. Nossa, agora vai trabalhar, hein. Agora vai trabalhar mesmo agora, hein. Ai, meu Deus, abrindo aí o Frontale, o Kawahara veio aí do Sagatoso, né? O César Haider, bom jogador, veio do Red Bull Bragantino, né? Emprestado. Como havíamos dito, o Teubo Yamaguchi veio do Matida e também trouxe o Takatora Einaga dos Aspanguma, né? Saíram o Kami Fukumoto, como havia dito, para a equipe do Belmari, e também o Ominami, que foi jogar no famigerado Leuven da Bélgica. Não sei quem tem mais japonês lá, se é o Leuven ou se é o Santruden, hein, Thiago? Meu Então, Deus. vai ser um embate legal aí com essas duas equipes aí. As duas são horríveis, diga-se de passagem. Uhum. O Elmari nos trouxe o Jean-Claude Van Damme. Eu Todo sabia mundo. que o Jean-Claude Van Damme de Togo. De Togo. Olha que genial isso, cara. 20 anos do Al Nassr, cara. Olha que genial Não, isso, calma, cara. calma. E é tudo fake, né? É o Jean-Claude Van Damme de Togo, né? O Jean-Claude falsificado. E do Al Nassr falsificado, que é o Al Nassr dos Emirados, né? Nem o Al Nassr da Arábia. É verdade, é o Al Nassr dos Emirados. Nossa, cara. Ai, meu Deus, minha barriga tá doendo aqui. E repatriou o Nishimura, né? Que estava lá no Servette da Gostei. Suíça. Aí eu gostei. Uhum. Que ele acabou o empréstimo dele, né? Quem saiu foi o Nanterre, foi pro Juju United, né? Livramento. O Yohi Murakami, o Kaina Yoshio, Keita Ueda e o Yuki Saneto, né? E também foram jogar na J2. De perdas aí no Nanterre, que foi um livramento, que já não tava jogando mais nada. Kaina Yoshio também, os dois foram pro Jeju United, né? Mas eu achei estranho. Eu acho que foi mais pela idade, né, Tiagão?
que o Saneto foi emprestado para a equipe do Vegalta Sendai, né? 35 anos. Até você tá vendo que o Sendai, que a gente sempre fala, né? Todos os jogadores velhos vão lá, mas o Sendai aos poucos vai tentando mudar um pouco, né? Mas como não tem muita grana, às vezes tem que tentar fazer esses intercâmbios de jogadores, né? Então, Saneto, bom nome, jogador que assim, não é um jogador de muito nome, né? Mas é um bom nome para elenco, né? Acho que essa idade pesou muito, 35, né? Talvez nem consiga ter muitos jogos naquele Vegalta Sendai, mas que pelo menos, provavelmente ele deve sair da equipe do Maridos em definitivo no final do seu contrato e vai tentar a vida na segunda divisão, pelo menos por mais uma temporada, né? Mas é um bom nome. Um outro jogador que esse, sinceramente, não imaginava que ia sair, até pela posição dele, que é uma posição muito delicada para a equipe do Marinos, é o Keito Ueda, né? 21 anos, foi emprestado para a equipe do Saga Mihara, provavelmente foi emprestado para conseguir um pouco mais de rodagem, mas é um nome que eu sempre estava vendo ali que poderia ser um possível grande nome, né, para essa posição de volante da equipe do Marinos. Provavelmente a gente vai saber um pouquinho mais dele no ano que vem aí ou nas próximas temporadas. Maravilha, Tiagão. Mais contratações aleatórias na J-League. Veio o Luiz Felipe, atacante aí brasileiro do Creta da Grécia. O Kami Fukumoto, como eu havia dito para você, né, do Frontale. E o Solskjaer Chibata do Fanraure Hachinohe, né? Não saiu aí gente muito importante do Belmari, tirando o Daiki Sugioka aí para a equipe do Matida, né? Mas o Sugioka tava muito naquela gangorra, né, de carreira já, né, Tiagão? Tinha jogo que é bem, tinha jogo que é mal, então foi até aí uma boa esse empréstimo para ver se dar uma alavancada, uma acordada aí no menino Sugioka. Acho que você vai concordar comigo, que você ficou triste com a saída do Dissaro pro Montevideo Yamagata, né? O Dissaro, ele é um jogador que não tem muita, não vou nem dizer questão de relevância, mas é um jogador que é muito constante, né? Então isso sempre foi um problema, né? O Dissaro que é um jogador bem alternativo assim dentro de J-League, né? Mas eu ia comentar, Elias, que o Daiki Sugioka, ele é um jogador de valor de mercado muito alto, então eu imagino que para a folha salarial mensal do Shonan, ele pesa muito. Então esse empréstimo, né, para o Machida Zero foi talvez até um pouco dar uma aliviada, né, nessa folha salarial, né, porque ele é como lateral, né, que é uma posição que está faltando para todo mundo, né, imagino que a valorização dele deve ser algo que, claro, a gente não tem esses valores, obviamente, né, não tem como mentir sobre isso, mas dá para ter uma noção que pelo valor de mercado dele, fica ali na casa dos 600 mil, euros, né? Então ele é um jogador que deve ser um pouquinho caro, 25 anos, provavelmente ele foi emprestado pro Matida, se o Matida quiser e for campeão, provavelmente o Sugioka, eu acho que é um que pode também não voltar pro Shonan Bellmare. E pro Shonan vai até agradecer se não voltar, porque, né, dinheiro é algo que o Shonan infelizmente precisa. Uhum. O Brex foi modesto, né? Trouxe apenas aí o Kenta Hashimoto vindo do Tokushima e dispensou por empréstimo o Itamori pro Fukushima United. Exatamente. Kento Hashimoto que não é, né, aquele Hashimoto que eu gosto, mas é um jogador, sinceramente, que eu não tenho muito conhecimento, né? Joga de lateral, né? Joga mais de uma posição, vem para tentar organizar a sua vida ali. O Tokushima Vortex é uma equipe que também vende jogadores com muita velocidade também, não consegue ter um plantel, roda muito, com fluxo de caça muito baixo, então, né, vende para sobreviver. Então, o Obrex trouxe aquilo que deu. O Obrex tem uma certeza absoluta, que igual o Shonan Bellmare, Saganto Sul, Saganto talvez nem tanto, até porque vai muito no mercado, mas são equipes que não devem estar com o caixa muito alto para contratação em 24, não. Né? Então é um time aí que pelo menos se mantém, né, Tiagão? Se Fica mantém. naquele. Não deve ser fácil para aqui do Abrex Negato sobreviver, até que os resultados dos últimos anos na primeira divisão. O que o Abrex faz já é quase um milagre, viu? Porque se manter na primeira divisão com esses números aí não deve ser fácil, não. Uhum. Maravilha. Tiagão, e o Jubiluata que conseguiu se superar e trouxe aí uma das contratações mais alternativas na janela de transferência, né? Trouxe o Hassarilu
jogador palestino que joga lá no Bnei Sarnin, de Israel, né? Pagou Uhum. uma bolada, pagou 415 mil euros, um zagueiro aí alto, de estatura boa, bom jogador, mas cavocou, né, para trazer esse cara aí que realmente muito aleatório. Trouxe o teu primo, né, o Olha aí, Jordi Cruz, do olha Cereço aí. Osaka, o Uhum. Ryo Watanabe também, do Cereço Osaka, né, repatriou o Kotaro Mori lá do Montogue United na Tailândia e trouxe o Keitaro Nakajima, goleiro do Totig, né. Das saídas, nada, ninguém muito importante, né, tirando não teve. Só os jogadores ali de refúgio mesmo, renovando seus empréstimos e. Tiagão, posso mandar um momento cultural aqui do Rio Maru, que eu sempre adoro falar essas coisas? O Birei Sarnin, lá de Israel, ele tem um filme muito bacana, cara, que saiu esses tempos atrás, que o nome é After Cup, porque o que acontece? Sarnin é uma daquelas comunidades onde a maioria da população tem religião muçulmana lá em Israel, né? Então a gente sabe do que acontece por lá. E tem um documentário muito bacana dessa equipe do Binei, que é um time bem pequeno lá de Israel. E eles venceram em 2004 a Copa de Israel. E conta toda a trajetória do time, os jogadores que contrataram, tudo que eles passaram, os perrengues que eles passaram para chegar até a final e vencer, inclusive aí é o título mais importante da história do clube, After Cup, o nome do filme. Eu já vi, já passou, é legendado, claro, né, no canal TV a cabo e tal, deve ter em alguns dos aplicativos do streaming aí, mas é bem bacana, que conta a história de um time bem pequeno lá, Sakhnin, se eu não me engano, é uma cidade menor que Canoinhas ainda, né? Tem uns seus 30 mil habitantes ali no país. E é bem bacana, inclusive depois do título da equipe, vários jogadores ali foram convocados para a seleção de Israel e tudo mais. Inclusive a grande estrela daquele time era o Abba Swan, né? O Abba Swan que tinha dupla nacionalidade por ele ser palestino, ele poderia escolher entre a seleção de Israel e entre a seleção de Palestina. Ele escolheu a seleção de Israel e fez um gol muito importante, que foi uma das vitórias aí mais importantes da seleção israelense nas eliminatórias para a Copa 2006, que foi contra a Irlanda. Uma vitória de 2-0 lá em Tel Aviv e tal. Foi muito comemorada. Só que o time acabou não se classificando para a Copa porque tinha a seleção da França, né? No grupo, a França acabou atropelando todo mundo, eliminou Israel, eliminou a Irlanda, mas tem passagem desse jogo aí também nesse documentário. Para quem gosta do comentário de futebol, para quem gosta da história do esporte, assim, é um filme muito bacana, cara, porque conta muita coisa, assim, muita coisa que acontece também da cultura por lá e tal. É bem bacana, cara. Recomendo aí. É um filme bem rico, assim, culturalmente, que fala de tudo ali. Inclusive, nosso pessoal comendo um shawarmazinho ali, fumando um narguilé, depois é bem engraçado. Tem umas partes bem engraçadas, assim, do povo loucaço lá comemorando o título. Muito legal. Se por acaso esse filme tiver fácil de acesso, eu tento depois procurar ele e coloco lá no nosso grupo de WhatsApp ou no nosso canal de oficial dentro do WhatsApp também, né? Que a gente coloca ali só os links e coisas importantes. E sempre bom lembrar que o Rinomaru tem um grupo de WhatsApp, só você procurar na nossa descrição do nosso podcast. E também a Uhum. gente tem o nosso canal oficial só de notificações dentro do WhatsApp, onde só os moderadores manda os devidos links. Se eu achar esse filme que o Elias está comentando, colocarei lá no nosso canal oficial dentro do WhatsApp também. Elias, só uma dúvida. O É Hassan duas. Hulu, ele é palestino ou israelense? Porque em alguns lugares ficou meio dúbio, assim, tá ligado? Ele tem dupla cidadania. Ah, tem dupla cidadania. Ah, tá bom, bom saber, Uhum, porque eu não fiquei um pouquinho na dúvida, mas muito legal. Gostei da ideia desse filme aí, não uhum. conheço e vou atrás também. É porque Sakhnin, como eu disse, é uma comunidade palestina, uma comunidade árabe lá em Israel. Então, quem nasce lá pode escolher as duas seleções para jogar. Assim. Ah, entendi. Agora entendi. E é bem bacana, cara, porque é um povo muito unido, assim.
deixa a religião de lado, deixa os conflitos de lado, assim, é todo mundo junto ali, sabe? Inclusive dá uma lição de vida, assim, pra gente que tem vivido aí tempos muito difíceis, né, Tiagão? E assistir ali, o pessoal ali dá uma lição de vida que não importa quem você é, se você tem amor no coração, é o que vale. Continuando aqui as transferências, no Nagoya, Tiagão, momento delicado do programa, né? O Nagoya que levou aí uma das maiores paneladas na cabeça, né? Porque o Yuki Soma voltou do empréstimo ali da equipe do Casa Pia, né? Tava lá em Portugal. E o nosso querido Matias Elvia, o gordo granudo da vez, né? Pegou, bateu com a grana na mesa e falou: Cara, a gente quer o Yuki Soma, a gente vai comprar, vamos comprar de vocês, dane-se o valor. E compraram. Tanto que o valor da transferência não foi divulgado, Tiagão. E vale bem, hein? Vale bem esse Uhum. 1,5 milhões, né, cara? É uma grana, hein, esse valor de mercado aí do Yuki Soma aí. Então, não foi divulgado o valor. Vamos ver se a gente consegue aí achar alguma coisinha, mas deve ter sido o valorzinho, né? Quem mais veio aí nessa equipe do Nagoya? Veio o Taichi Kikuchi, né? Sagatos. Trouxeram mais uma contratação aleatória, né? O José Carabali, que veio da Always Red da Bolívia, né? Um jogador equatoriano. Shohei Tokumoto do FC Tóquio. Repatriaram o Shigehiro Takuya, que veio do FC Seul. E o Haruya Fuji veio, mas renovou aí o seu contrato com o Kortrijk, né? Daqueles famosos times belgas que o Thiagão ama. Das saídas, tirando ali o Yuki Soma, não teve mais nenhuma de grande impacto, né? Que vai fazer falta para essa equipe do Nagoya, né, Thiagão? Tirando ali, talvez o Thales, mas se bem que o Thales não deu muito certo, né? Não funcionou tanto quanto a gente imaginava, não. Até por isso que ele acabou saindo, né, pra equipe do Tokushima Vortex. O Thales ainda não deu muito certo. É um jogador jovem, 23 anos, eu acho que ele pode rodar um pouco mais no Japão. Eu tenho uma tese sobre isso, Elias, aconteceu no Nagoya Grampus. Independente do valor do Yuki Soma, entrou um bom dinheiro no caixa da equipe do Nagoya Grampus. E talvez eles nem fizeram muita força para manter, né, o Haruya, que voltou lá pro futebol belga, porque ele também é um jogador muito caro, né? Os valores de mercado são muito parecidos do Yuki Soma, né, do Haruya Fuji. Então, bem provável que com esse dinheiro da equipe do Yuki Soma, da venda do Yuki Soma, talvez o Nagoya tente alguma coisa para o começo do ano que vem. Então, é bem provável que o Nagoya esteja segurando um pouco de grana agora, trazendo um mercado um pouco alternativo, apesar que o jogador do Equador acabou comprando, comprando o Kikuchi, que deve ser valores muito menores, mas é bem provável que ou o Nagoya pegou essa grana para pagar possíveis dívidas e organizar um pouco mais a casa, ou trouxe para guardar um pouquinho e ter a bala na agulha para trazer alguma coisa um pouquinho maior pro ano que vem. Esse é o meu chute principal aí pro Nagoya Grampus. Chegando sempre ter esperança no Nagoya. Sempre, sempre. No Kyoto, Thiagão, veio aí a Legião dos Brasileiros, né? Trouxeram aí o Murilo Souza, da equipe do Gil Vicente. Trouxe aí também o nosso querido Lucas Oliveira, que estava na equipe do Cruzeiro, e o seu compatriota também, Rafael Elias, né? Também do Cruzeiro. Bom jogador, Rafael Elias, é um jogador que eu gosto bastante. Eu queria que ele tivesse vindo pro Coxa, mas enfim. Foi porque eu trouxe também o Takuji Unemoto, né, do Nagoya e também o Kentaro Kakoi do Blauwitz Akita, né? Saíram aí de jogadores importantes. Não teve uma grande saída, o único aleatório é que o goleiro saiu, né? Chegou o Hanna ali que foi jogar na Suécia. Mas aí de perdas não teve, né? E fica muito mais engraçado, assim, né? Quando você lembra de coisas que você não prestou atenção antes, né? Que nem eu não lembrava que o Hanley era do Suriname, mas também tinha nacionalidade holandesa, né? Então, jogadores bem aleatórios que passam pela J-League. Alguns passam, a gente nem lembra deles, né? Depois de um tempo. Tem muito jogador de Suriname com passaporte holandês também, né? Por ser colônia e por ter sido
rolando há muito tempo, tem muito jogador, até o próprio Seedorf, né? Lá do Ah, Suriname, verdade. O Cine também é do Suriname, verdade, bem lembrado. se não me engano, o Hasselbank também era, tem os jogadores importantes da história aí da seleção holandesa que vieram do Suriname, né? Então é bem comum aí essa ponte Suriname e Amsterdã. Uhum. Na equipe do Gamba Osaka veio o Daichi Hayashi, do Gostei, Centro-Den, o gostei. Rihito Yamamoto, né, também do Centro-Den, que ele veio, mas daí já foi emprestado de novo, né, Tiagão? Isso. Esse nem desembarcou aqui no, Uhum. em Osaka. Então, ó, só deve ter, o agente dele deve ter assinado ali alguma coisinha, e ficou por isso. E o Naohiro Sugiyama do Muteri Yamagata, que eu confesso que eu não manjo muito, né? De saída do Gamba, não teve nada de impacto, né? Pra equipe. Não teve assim nada muito de folga normal. O Maikuma, né? Talvez eu acho que é um jogador que eu esperava que teria um pouco mais de chance. Né? Perdão, o Maikuma, tô confundindo o Gamba com o Sirius. Esse não, acabei Pulou o vendo, muro errado. pulei o muro errado de Osaka. O Elias, o Sugiyama, ele é um jogador que eu acho muito interessante. Eu particularmente gosto do Sugiyama, mas ele é daqueles jogadores bem alternativos. Assim, ele não é um jogador, por mais que ele tá aí como ponta direita, o Sugiyama ele joga muito também pelo meio campo. Né? Então, é um jogador que joga em muitas posições, pelo menos 2 ou 3 posições. É um jogador lento, mas aí tem um bom passe. Então, o Sugiyama é interessante porque ele tem as condições de poder fazer muitas coisas assim, mesmo não sendo um jogador de muita velocidade. No entanto, o Sugiyama também é jogador que nem ficou, né? Porque desembarcou em Osaka de volta do empréstimo, depois já foi pro Jeff. Lá eu tenho certeza absoluta que no Jeff ele vai ser titular absoluto, porque é um jogador que tem características de passe que é muito interessante, uma equipe como o Jeff, né, uma equipe de segunda divisão. No Gamba ele não tinha tanto espaço para desenvolver. Não é um grande jogador, mas um jogador de elenco muito interessante, porque ele pode ser polivalente. Né? O Gamba, no final das contas, acabou ficando só com o Daichi Hayashi, né, que é um belo de um atacante, incorporou bem, né, jogando esse tempo no Santroiden. É um jogador de centroavante, mas que também tem condições de jogar improvisado jogando pelas pontas. Ele não é muito rápido, mas é um jogador que tecnicamente melhorou muito. Acho que o Gamba Osaka pode ter finalmente encontrado o 9 que tanto busca há tanto tempo e ninguém consegue se afirmar. Vou colocar umas fichas aí no Hayashi como possível bom nome para o Gamba Osaka a médio e longo prazo. Maravilha, Tiagão. Já o Cereço Osaka trouxe o Takahashi aí, jogador novinho, né? Veio da equipe B20 aí do Barcelona. E o Ryogo Yamasaki do Kyoto. As perdas, como a gente havia dito, o Cruz que foi pro de Bluewata, o Kiyotaki que foi emprestado, né? Pra jogar no Sagan Tosso. O Rubder da Indonésia, né? O Thiagão ficou triste, piazão, novo de tudo. Acabou acertando com o Wolves sub-20, né? Lá na Inglaterra. E também o Seiya Maikuma, né? O Maikuma que foi para a equipe do AZ da Holanda, e mais um jogador indo para o futebol holandês. Eu gostaria de ver um pouquinho mais do Maikuma do Japão, né? Como eu acabei pulando aqui sem querer. Agora vamos fazer. Provavelmente o Maikuma tem tudo para não deslanchar para ser um dos grandes da posição, mas o Maikuma tem ainda um tempo para mostrar o seu melhor futebol e eu acho que o AZ é um bom ponto de partida dentro da Europa. Estou muito curioso para esse jogador do Barcelona, lateral esquerdo, 18 anos, aposta, né? Aposta veio por custo zero e vamos ver o que acontece aí. O jogador que veio da equipe do Kyoto Sanga, né, o Yamasaki, não tem muito o que esperar, 31 anos, uma contratação um pouco esquisita, sinceramente essa. Mas esse lateral esquerdo aí que vem aí do futebol japonês, né, que estava jogando fazendo base no Barcelona e na Europa, acho muito, muito curioso e quero ver como é que se ele vai ter chances aí durante a temporada. Eu acho que não muitas, né, mas vamos ver o que acontece. Uhum. Já o Viseu Kobe trouxe uma baita de uma contratação, né? Trouxe Muriota Murioka aí que estava no Charleroi da Bélgica, um veteranaço, ótimo jogador. Uma pena que não deu, né? Ele não jogou a Copa de 2018, que seria a grande oportunidade aí da carreira dele. Para quem não conhece, ele não é muito conhecido, né, Tiagão? Aqueles jogadores que
jogaram um pouco pela seleção, a gente sabe que era craque de bola, mas devido aí algumas panelinhas ele ficou de fora da Copa 2018, uma pena, né? Que tava no grande auge da carreira dele, e o Nina Tominaga, que veio do Kamatamaré. De saída, não teve saídas importantes, né, do Viseu Kobe aí, mas essa vinda do Murioka, rapaz, vai dar um impacto. Imagina aí, Ryota, Morioka, Osako e Muto. Rapaz, que trio, hein? Né, e para você ver como o tempo passa, né, Elias? Até parece que hoje, que como o Morioka surgiu, né, lá em meados de... eu lembro mais do Morioka, sinceramente, lá ali entre 2015 e 2014, quando ele começou a despontar um pouco mais ali na equipe do Viseu Kobe, né, e como o primeiro grande contrato dele, né, e ele surge para... ele vai para o Anderlecht, se não me engano, né, e aí, até um pouco antes disso, né, quando ele tem passagens ali no futebol da Polônia, aí ele consegue só o seu primeiro contrato para o futebol belga, e imaginava-se que dali o Muriel queria despontar para ligas muito maiores, mas acabou não acontecendo, né? Ele volta para o Anderlecht, vai e volta várias vezes, e acabou fazendo a maior parte da sua carreira jogando no futebol belga, mas quando eu lembro quando surgiu, é um jogador que a gente botava muita fé para a seleção e acabou não vingando, né? Um daqueles nomes que infelizmente não vingou, mas é um meia de muita qualidade, 33 anos, né, Elias? O tempo passou muito rápido, né? E nem parece que foi ontem que o Muriel que estava aí, sei lá, com seus 20 e tantos. E um bom nome. Para elenco, um bom nome. Para seleção acabou não dando certo. Para Europa acabou não dando tanto certo em grandes clubes. É um jogador muito interessante. O Viseu Kobe que normalmente não vem errando quase nunca em contratações. Bem provavelmente que essa... se as lesões não forem um problema para o Muriel a partir de agora, é um nome aí para colocar o Viseu Kobe entre as cabeças da J-League. Isso aí falou com facilidade. Morioka, excelente nome. Eu lembro que na época ele e o Nakajima, né, faziam muito sucesso ali. Ele Exatamente. eram os grandes nomes da meiuca aí das equipes da J-League. No Hiroshima, Tiagão, para variar, o Hiroshima trazendo nomes aleatórios, né? Trouxe o turco Tolgay Arslan no Melbourne City. Trouxe de volta o Hayao Kawabe, né? É um bom jogador, a gente conhece bem. Estava lá no Standard Liège da Bélgica. De empréstimo, acabou o empréstimo do Semba e do Dorre. O Dorre que já renovou. E o Semba, que estava no Fadiano, assinou com o Zaspa, né? E de saída, as únicas grandes saídas aí foi o Ohashi, né? Que assinou com o Blackburn. Inclusive o Ohashi, em 3 jogos, já meteu 3 gols lá pelo Blackburn, você viu? Teve Olha aí só. indo muito bem na equipe do Blackburn, jogando ali na Inglaterra. E o Kawamura, que foi pro Red Bull Salzburg também, né? Foram aí 2 grandes perdas aí na equipe do Hiroshima e o Notsuda, que foi jogar na Tailândia, né? Mas o Ohashi chegando lá na Inglaterra, inclusive já encantou na torcida do Blackburn, deu com seu cartão de visitas. Espero que dê muito certo. Uma boa venda da equipe da equipe do Sufeto Hiroshima. Espero que dê muito certo para ele, que seja um bom nome de um japonês aí jogando fora do Japão. Eu vi aqui, Elias, que a grana, né, paga pelo Sufeto para ter o Kawabe foi em torno de 3,5, cara, milhões ali de euros. Então, gastar uma grana e, né, o Kawabe vem para ser titular absoluto e homem importantíssimo aí para essa arrancada, essa continuidade da arrancada do Marinos do Hiroshima na temporada. Mas trouxe bem, foi bem ao mercado, trouxe alguns nomes alternativos. O elenco já é muito fechado, na Hiroshima não é uma equipe que consegue ter um elenco com pelo menos bons nomes em cada uma das posições. Então, ó, Hiroshima pode ser que tenha conseguido as peças, pelo menos, para começar a se destacar bem na J-League, começar bem pensando aí na ACL2, que vai participar. Então, assim, vem se municiando para médio prazo essa equipe fez Hiroshima. E acabei até lembrando que nesse podcast não vai dar, mas já saiu muitas informações sobre a nova ACL e tudo mais.
obviamente, muitas coisas para ser discutidas, muitas coisas que a gente não concorda, mas isso vai ficar para um próximo podcast e provavelmente na próxima semana a gente vem falar um pouquinho de J-League, mas também abrir um espaço para o teu assunto, para colocar em pauta tudo aquilo que a gente deixou de falar. E esses regulamentos de assédio, Elias, tá cada vez pior. Mas vamos seguir o baile falando sobre contratação hoje aí. Só ajudando os primos. O Avispa Exato. é complicado. O Avispa Foucault foi modesto, né? Uhum. Trouxe o Ikeda do Mantida Zélvia e mandou o Tatsuya Tanaka pro Ratchaburi da Tailândia. Não tem o que falar. A Vispa não tem dinheiro, conseguiu um por empréstimo, provavelmente vai dividir esse empréstimo com a equipe do Matias Zélvia e vendeu, né, um jogador aí para futebol tailandês. O Fukuoka, infelizmente, entra naquele grupo de equipes que não tem grana para nada. Gostaria muito de saber da onde que tem tanto dinheiro, né? Obviamente, esse mundo de dinheiro se chama desespero, né? Que é a nossa última equipe, que é o Saganto Sul, porque normalmente vale se lembrar que alguns anos atrás, com a saída do Fernando Torres, o Saganto Sul ficou com a corda no pescoço, porque saiu patrocínio junto, foi um Deus nos acuda na equipe do Saganto Sul, e agora bateu um desespero, a equipe tá tirando dinheiro, então a gente não tem. Espero que a equipe não se endivide demais aí com isso. Bom, e o Sagan que empatou com o Júbilo na questão alternativa, né? Se a equipe do Júbilo trouxe o Hassan de alternativo, o Binin Sarnin, a equipe do Sagan trouxe o Slivka, do jogador ali da Lituânia, né? Que veio do Paslaminha lá da Grécia, bom jogador Slivka que, inclusive, tempos atrás foi um dos carrascos do Rangers na Liga Europa, né? Uma vez acabou com ele. Fica aí uma memória afetiva minha. Trouxe o Kento Nishia do Fujieda, o Imazo do Kofi, a Hiroki Otake, né? Que veio aí emprestado do Cerezo. Pegou emprestado também o Terayama do Tóquio, o Tojiro Kubo do Nagoya e o Jajá, deve ser Tóquio também. E trouxe da categoria de base o Ibuki, né? Olha o tamanho do nome do Ibuki. Ibuki Vincent Jr. Edick, né? Goleiro aí, com apenas 15 anos de idade, hein? Quem diria? Se ele chegar a jogar J1, vai bater o mesmo recorde que o Morimoto bateu, né? Em 2003, jogando com apenas 15 anos de idade ali em J1, né? Será que isso pode acontecer? Vamos ver. Se o Sagan fazer isso é só para tentar vender esse jogador quanto antes, viu? Porque não tem nem sentido esse jovem de 15 anos jogar. Interessante, nome diferente, 15 anos, muita sorte para ele. Já tem um valorzinho de mercado levemente interessante. A galera já estipula, mas não tem oficialmente nada sobre isso. Elias, uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: muito me estranha, não o fato do Sagan Tosu ter aceitado o Kiyotake, mas o fato do Kiyotake não conseguir mais ter uma sequência de jogo por causa das lesões que ele teve, né? Eu até imaginava que ele iria se aposentar. Então, será que é mais um daqueles... vamos emprestar para ele ter uma rodagenzinha no final de contrato e depois a gente vem só para fazer jogo de despedida e acabou? Será que estamos vendo já o final também de Kiyotake também, ou você imagina que ele pode se recuperar e ter chances de outras equipes da primeira divisão ainda com 34 anos? Eu acho assim que eles foram emprestar o Kiyotake justamente para ele se fortalecer, tentar se fortalecer, ter uma sequência maior de jogos aí pelo Sagan, que pelo jeito ele não tá querendo aposentar, né? Porque é triste pro jogador se aposentar, pelo jeito ele vai querer expandir mais aí a sua carreira. E acredito que seja a última cartada dele, né? Para ver se dá certo. Se ele conseguir, conseguiu. Se não conseguiu, pelo menos ele tentou, né? Olha, eu fico muito na torcida pelo Kiyotake, apesar que as últimas lesões foram muito... A última mesmo deixou ele fora de campo durante muito tempo. E boa sorte aí pro Ayumi Yokoyama, que foi aí também para mais um jogador japonês já nos campos ingleses. Espero que também dê muito certo para ele aí, meu último pitaco sobre isso. Lembrando que o Yokohama vai enfrentar o Wrexham, né? O Birmingham tá na terceira divisão. Vai enfrentar a equipe do Deadpool lá. Olha aí, se fazer gol, espero que para Netflix. Tomara, né? Vamos aí. Aliás, uma ótima recomendação, né? Bem-vindos a Wrexham, um ótimo documentário real, né? De fatos reais aí
da equipe do País de Gales, que é muito bacana. Fica aí a segunda recomendação futebolística do dia, né? Para quem gosta aí de obras de futebol, seja filme, seja seriado. É muito bacana mesmo. Vejam Bem-vindos ao Wrexham, que tá bem feitinho e é super divertido. E com isso, Thiagão, com a saída do Naganuma também, que foi para a equipe do Urawa, as duas saídas importantes aí nessa equipe do Sagantoso, que nós acabamos as transferências, Thiagão. Podemos voltar aí para J2, G3 e tudo mais. Parece que nosso papel aí das transferências foi cumprido. Isso, falamos tudo, por isso que essa foi a parte mais importante do programa e maior também. E já avisando vocês que por causa disso a gente vai falar os últimos resultados da J2, J3 e JFL, mas hoje a gente vai falar um pouquinho menos sobre cada um deles, apenas pitacos rápidos. A gente deixa para destrinchar um pouco mais sobre essas divisões no próximo Renomaru. Então, Elias, cante as pedras da segunda divisão pra gente agora. 27ª rodada, o Shimizu meteu 3-0 no Kofu, Vegalta 1, Kagoshima 0, Montevideo 4, Nagasaki 2, Totig e Blaubeat 0-0, Zaspa 1, Yokohama FC 2, Jeff 0 e Waki 3, Fujieda 3, Renault 0, e me lasquei com bom tempo. Tokushima Vadiano 1-1, Roasso 0, Mito 1, Erime 3, 8-2. Líder no momento ainda é o Shimizu, 58 pontinhos. Em segundo, o Yokohama FC, 57, equipes que subiriam direto no momento, né? Em terceiro, Nagasaki, quarto, Vegalta Sendai, quinto, Fadiano e sexto, Renofa, equipes do playoff. Caindo no momento, Totig, 18º, 25 pontos, seguido do Kagoshima com 23 em 19º, e o Zaspa na lanterna continua, Thiagão, com seus 13 pontinhos. E olha como as coisas estão sendo afuniladas, hein, Elias? A diferença do Shimizu, que é o melhor colocado, pro Fifari Nagasaki, que é o terceiro, já é de 6 pontos. Assim como já está se distanciando a galera que está ali na zona do playoff para as equipes que estão fora dele, né? Por exemplo, o Iwaki tem um ponto a menos do que o Renault Yamaguchi, que é o sexto, né? Tem 44 e 43. Mas o Jeff, né? O Jeff sem vergonha, que é o oitavo colocado, já está a 7 pontos da zona do playoff. Então as coisas já estão se muito niveladas. E como já falamos em outros podcasts, na zona de rebaixamento, para mim já temos um rebaixado, que é o Kusatsu, né? 13 pontos, 10 a menos do que o Kagoshima United, e a diferença do Kagoshima United e o Totig para o Roas Kawamoto, que é o 17º, para o Totig é de 2 pontos, e é 5 para o Kagoshima United. Então, para mim, o Kusatsu já já está virtualmente rebaixado, e dependendo aí os resultados das próximas rodadas, pode ser que essa diferença do Kagoshima já aumente para... Pode ser que não aumente, mas se aumentar para mais 5 pontos, aí também acho que seja muito difícil o Kagoshima conseguir remar para fora. Mas muito mais triste estou por talvez ser mais um ano que ficamos animados com o Jeff e vai ficar apenas animação. Mais uma vez, Jeff apontando uma cachorrada para sua torcida. Exatamente, mas tem tempo ainda, é só a equipe do Jeff latir para o lado certo. Latir para o vento, né? Latir para o vento. Não ficar de uma parede. Tá na hora de arrebentar essa focinheira. Vai ficar 2 anos fazendo trocadilho agora. Tá na hora, o Jeff já passou da hora, né? Dessa focinheira do Jeff, pelo amor de Deus. Tá na hora de parar de cagar na casinha, né? Exato, por favor. Ai, O meu Lucas, Deus. dá um jeito. O Lucas, dá um jeito aí, Lucas, pelo amor de Deus. Por favor. 24ª rodada da J3, Chegão. O Fanaurio meteu 4-1 no Gifo. Grula 0, Azul Claro 3, para alegria de Thiagão e Rodrigo Seger. Fukushima 0, Ryukyu 1. Yokohama 1, Kamatabaré 2. Nagano Parceiro 3, Seguevahara 1. Olha o Thiagão, hein? Olha Nossa aí. Senhora. Giravans 2, Cataler 0. Umiya 2, Svegen 0. Matsumoto 3, Sagamihara 2. Gainari 2, Nara 1. Nimabari e Osaka FC ficaram no 1-1. O Mia, né? Continua na liderança aí com seus 56 pontos. Em segundo, o Azul Claro. Olha o Azul Claro, hein? Será que vai rolar J2 ano que vem? Tá perto, tá perto, né? Olha. E nesse momento, Tegevahara, 19º, e o Grulha Morioka com apenas 14 pontinhos.
Será, Seger? Será, Thiagão? Será que o Azul Claro consegue? Vamos ver, tá pertinho. Tá bacana, vamos ver. E a J3 tá até mais um pouco mais animado aí, né? Hoje, apesar do quinto colocado, que é o Kirakyushu com 39 pontos, o sexto também tem 39, que é o Kanazawa, Sagamihara 36, Matsumotinho 35, tá muito, tá ok, tá interessante essa zona de classificação para um possível playoff, até imagino também que Azul Claro e Imabari vai ser as equipes que vão, pelo menos pelas próximas 4, 5 rodadas, disputar a segunda colocação. E é bem provável que daqui no máximo mais 3 Renomarus a gente já venha falar com o Mi aqui, já, já conseguiu seu acesso relâmpago, né, para voltar à segunda divisão. Uhum. JFL com suas 10 com 10. Um pouquinho. JFL na 17ª rodada. Lá vem ele, lá vem. Vou começar. Ah, meu Deus do Lá céu, vem. até paldurecer aqui. Bril Breca, Urayasu 5, Criação Shinjuku. Tiagão. O cara zoou tanto o Bril Breca que o Bril Breca falou aí, Bril Breca. Calma. Eu tenho uma coisa pra falar, família, calma. Família Criação, calma, estamos voltando, calma. O Thiagão tem sorte que os outros times são muito ruins também, né? Porque o Tijuca tá 300 anos sem vencer, continua nos 11 pontos, menos 21, mas tem uns animal sem perna também, que o Minebe Mitsumi tem 12 pontos também, e o Kogal Musashi não tem 13, né? Então, não é a única vergonha do campeonato. Falando dos outros resultados, Okinawa e Koti 0x0, o Fury tem 2, Minebe 0, Totig versus Paueta 3x3, Totig City, né? Lembrando. Raimira Aomori 1, Tiamo Hirakata 0, Maruyasu Kazaki 1, Sony Sendai 2, o Moriyasu Kazaki, Atlético, Suzuka e Honda ficaram no 1x1, no clássico da Fórmula 1, né, tinha o Atlético, Suzuka e Honda, e o joguinho do Yokogawa Musashi no Halo que chega foi adiado. O líder no momento é o Kochi United com 43 pontos. E lá atrás, em segundo, Totig City com 33. Lanterninha, Criação Shinjuku com 11 pontos. E aí eu encerro a JFL com essas notícias. Que tristeza, Tiagão. Pois é, um negócio muito. Assim, eu não sei exatamente a informação direito ainda, né? Mas, por exemplo, essa rodada aqui aconteceu foi a rodada 17, né? Essa de 30. Mas o Criação não jogou essa rodada e quando ele jogou no dia 18 do 8, né? Porque a última. Cara, esse negócio da terceira divisão, cara, da JFL, é um negócio meio maluco, né? Tem os pulos, né? Tem os pulls, né? Porque esse jogo, essa rodada que o Elias cantou tudo, menos o jogo do Criação de Jogo e do Brubeck Horayasu, aconteceram no dia 20 do 7 e dia 21. Né? Essa foi a última rodada cheia, né? E no caso, o Criação não jogou, mas o Criação tem jogos a colocar em haver, né? Então teve esse jogo que era da 15ª rodada, que ele perdeu de 5x1. Nessa próxima sexta-feira, o Criação joga, agora sim, pela 17ª rodada, né? E ainda tem mais um jogo entre o Musashino e o Shiga FC, ainda também pela 15ª rodada. Aí todo mundo, né, coloca seus jogos em atraso, e aí acontece a 18ª rodada no finalzinho de agosto. Então é levemente bagunçado e também tem uns atrasos que eu não consegui informação direito por que raios aconteceram, mas tem a questão de tempo, tem várias coisas que podem fazer os jogos lá no Japão não acontecerem, porque lá algumas coisas são levadas um pouco mais a sério, né? Aqui, se não tiver. Aqui, os estádios às vezes acontece de desligar acaba ficar sem energia durante 1 hora e a galera achar que tem jogo, né? Lá por questões menores de segurança, o pessoal já não vai ter jogo, ponto, acabou, né? Não fica nem fazendo o torcedor ficar passando perrengue à toa, né? Muito diferente do que aqui no Brasil. Engraçado que só depois de 3 semanas é que vai ter a próxima rodada, né, da JFL, o negócio que os times profissionais ficam 2, 3 semanas sem jogar, mas enfim, né? São aí coisas do JFL. Exatamente. E apesar de todo esse tempo, né, sem ter as rodadas cheias e tudo mais, pouca coisa mudou desde o último Redomaro nosso, né? O Coach United continua
soberano, né? Totig City tentando correr atrás do campeonato. Imagino que com o passar das rodadas a gente vai falar que talvez fique mais entre essas duas equipes. Talvez o Verity Mier possa vir como uma terceira equipe, Vespa 8 também, mas acredito que não vai ficar muito diferente nisso. Para mim, até o momento, o Gold United é soberano, né, na JFL, vem fazendo um campeonato muito melhor do que os demais e tem tudo para conseguir mais esse título, enquanto o Criação Shinjuku, infelizmente, vai lutar para não ficar na última posição. E Elias, para finalizar o nosso programa, lembrando a todos vocês que temos J-League neste final de semana, né? A rodada 28 da primeira divisão acontece nos dias 24 e 25, com joguinhos naqueles horarinhos que ninguém gosta, né? Ou apenas com jogos a partir das 6h30 da manhã, mas a maioria dos jogos vai acontecer às 7 horas. Então, boa sorte para você que vai acordar no de sexta de sexta para sábado aí bem cedo para poder ver a J-League, mas se você quiser, também lembrando que sempre tem joguinhos que ficam gravados no canal oficial, no canal do YouTube oficial da J-League Internacional. Certo, Elias? Maravilha, Tiagão. Semana que vem estamos de volta. Tamo junto, forte abraço, valeu, obrigado a todo mundo aí. É isso aí, galerinha. Valeu mais uma vez e Renomaru levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, até semana que vem. Beijo. Valeu, tchau, tchau. Sayonara.